Alô, boa tarde a todos e a todas. Voltamos nesse espaço para falar em assunto, em tema atual, sobre o qual há algumas abordagens estanques, sem que se possa examinar e discutir as origens da chamada crise do Estado contemporâneo. Mas afinal, o que é o Estado? Alguns discutem, alguns defendem um Estado máximo, outros um Estado mínimo, e uma camada dita intermediária defende um Estado apenas capaz de suprir necessidades básicas da sociedade, como saúde, habitação e, de certa maneira, a segurança, né? E que demais compartimentos ficasse a cargo da chamada iniciativa privada. Pois bem, mas antes de se adentrarmos a essa situação de opção ou de escolha, nós temos que saber exatamente as causas da crise do Estado contemporâneo. Em primeiro lugar, é bom que se diga e é bom que se enfatize que o Estado é um fenômeno político, embora não atual, ainda carece de maiores situações que possam levá-lo à efetivação daquilo que foi imaginado quando de sua origem. Todo mundo sabe que com o desmantelamento das organizações feudais, se carecia de uma organização política capaz de centralizar o poder. Centralização do poder foi exatamente uma aspiração do Estado moderno. E isto tudo foi proporcionado por uma chamada burguesia que cresceu à margem daquelas organizações fragmentadas ditas medievais em que o poder central não existia. Não é? Os senhores feudais dispersos, não é? Constituíam aquilo que seria o embrião de um ideal de Estado. Pois bem, o Estado moderno nasceu, obviamente, autoritário, absolutista, e as grandes revoluções liberais deram o contorno de um Estado ideal, tal como concebemos hoje, um Estado que tenha os três poderes harmônicos, independentes entre si, cada um com sua missão. Pois bem, com o fenômeno da Segunda Guerra Mundial, nós passamos a estudar alguns paradigmas de qual seria, afinal, o Estado ideal passado aquele período catastrófico. Aliás, o século XX foi um período extremamente catastrófico, talvez pior ainda do que a chamada Idade Média, que alguns denominam como Idade das Trevas. Pós-guerra, o mundo passou, então, a discutir um ideal de Estado. As autoridades socialistas, de um lado, e o capitalismo de outro. Sempre o sistema econômico ditando suas regras, o sistema econômico, o grande capital, impondo condições para dar garantias àquilo que nós denominamos como ideal de democracia. Pois bem, mas hoje o Estado moderno, o Estado contemporâneo vive sua crise justamente em função não tanto da democracia, mas do chamado capital como constituído nos dias de hoje, que se chama, por vezes alguns denominam capital improdutivo. Por que isso? Porque ele se mostra incapaz de ser um distribuidor de renda. E hoje a concentração de renda em países como o Brasil é extremamente brutal. Sendo assim, o Estado realmente sente grandes dificuldades de avançar nos seus projetos para suprir as necessidades da própria sociedade. Haja visto que os 10% mais ricos do país hoje detêm 90%, digamos assim, da riqueza nacional. Então, o Estado é importante porque ele atua como um regulador dessas atividades ditas produtivas, no sentido de que apenas o Estado tem a capacidade de impor políticas distributivas. Não significa dizer com isso que a iniciativa privada será tolhida de crescer. Muito pelo contrário, o capitalismo foi concebido para efetivamente promover a felicidade humana, baseado num giro de competência e, ao mesmo tempo, capaz de regular o próprio Estado, através daquilo que produz e daquilo que efetivamente traz para a própria sociedade. Nós não podemos admitir que o capital escravize. O capital deve ser libertador, assim como o processo democrático. Então, uma chamada a uma reflexão. Não podemos pedir um Estado mínimo e nenhum Estado máximo, sem entender qual é o papel do Estado. O mundo já foi dito medieval e andou nas trevas justamente porque o Estado inexistia. O advento do Estado
tem esta capacidade de regular a sociedade e regulamentar as regras de convívio, ditando não apenas as normas legais, as leis, o arcabouço jurídico, mas como esse Estado tem a capacidade, obviamente, não apenas de legislar, mas gerir os interesses de uma sociedade toda. O Poder Judiciário, que veio para efetivamente preencher uma lacuna absolutamente necessária, né? Não se pode conceber um Estado organizado politicamente, nem um Estado social, sem que haja um Poder Judiciário, que também deve ser independente e não constituir um Estado não constituir um poder autoritário, como não pode ser autoritário o Executivo e menos ainda o Poder Legislativo. Então, 2018 será um ano de grandes debates, será um ano de propostas. Vamos ter cautela e examinar todas as propostas que virão à mesa. Mas, por favor, vamos refletir sobre a questão do Estado. O Estado tem muito pouco de responsável, sob o ponto de vista ideológico, com todas as realidades que estão postas aí hoje diante desta crise. Talvez, justamente pelo Estado estar ainda buscando o seu ideal de vida e de regulador, é que vive essa crise, não é? Em função da própria democracia. Não há possibilidade de se conviver sem a democracia e não há possibilidade de conviver sem uma liberação, uma liberdade para o chamado capital. Ele apenas não pode ser especulativo, mas ele é compatível sim com o Estado contemporâneo, ele é compatível com o Estado democrático do direito e é essencial. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.